Bem-vindos à Escola Tizon para a nossa primeira aula do ponto de vista já de conteúdo e a segunda aula, né? Fizemos a aula magna que deu um overview sobre todo o curso e agora nós vamos começar a trabalhar os pontos, né? Claro que vamos começar com a criação, né? A criação vai falar de Adão e Eva, né? Mas a criação é o momento onde nós vamos entender como o homem foi criado e de que maneira ele foi criado, né? E qual foi a intenção de Deus nessa criação, né? Aí, claro, temos a queda e todas essas situações que foram decorrentes da queda, mas hoje nós temos que entender a essência do homem, né? A essência do homem. Beleza? Sejam bem-vindos. Nós vamos ter muitos textos bíblicos, aproveitem a oportunidade para saber manusear a Bíblia. Nós vamos trabalhar com essa questão de manusear a Bíblia. Então, a partir de agora, coloque a Bíblia aí do seu lado, né? Vá trabalhando para assistir esse vídeo, você cheque os textos, compare os textos, veja se você entende esses textos. Procure uma Bíblia com uma linguagem, não vamos dizer assim, a linguagem de hoje, que é uma linguagem um pouco superficial, adaptada, mas uma linguagem mais robusta como a ARA, né? Que é a Almeida Revista e Atualizada, ou se não, a Almeida Revista acho que tem uma nova Fiel, né? Então pegue um texto bom da Bíblia para você comparar os conteúdos, né? Muito importante isso, né? A Bíblia tem muitas versões e muitas vezes se você for um curioso, se você for um estudioso, você vai querer mais que uma versão para comparar os textos. Se você for um desses, né, você vai dando pausa, né, em cada momento que a gente for discutir sobre uma leitura bíblica e aí você aprofunda um pouco mais para ter todo o entendimento do que nós vamos estar falando, tá certo? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Você pode estar fazendo perguntas nos nossos contatos, né? Podendo mandar no direct no @tizonchurch e também no YouTube. Você pode fazer os comentários e nós vamos estar respondendo para você, tá? E como você participa do grupo da Escola Bíblica, você que está inscrito, você tem o grupo no WhatsApp também, que pode nos acessar, mandando sua pergunta, sua dúvida, e a gente vai procurar tirar da melhor maneira possível, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês, e nós vamos ter depois, na semana subsequente, uma sessão de Teams, né? Vamos estar juntos, online, e todas as suas dúvidas ainda poderão ser sanadas online, tá? Nós vamos estar esclarecendo todas essas dúvidas. Então, vamos começar. Uma das coisas mais importantes que nós temos que verificar é que a criação do homem teve um objetivo no coração de Deus, né? Deus tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, e eles resolveram criar um homem. E eles quiseram fazer esse homem, né, a imagem e semelhança deles. Eles quiseram fazer ele parte da sua família. Então, como é muito importante nós entendermos que Deus então quis transformar esse filho, ou seja, essa criação, em parte da família. Por isso ele fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Nós vamos pegar esse detalhe. Então nós temos aqui o panorama da eternidade, né? Nós vamos ver onde nós estamos localizados. Nós vamos estar falando hoje exatamente de Adão e Eva. Na verdade, esse é um assunto que a gente vai estar explorando bastante, né? Sobre a criação, mas hoje o fundamento é entender corpo, alma e espírito, né? Eu estou adiantando aqui um pouquinho, corpo, alma e espírito. Nós vamos entender bastante os motivos de termos sido criados com essa estrutura, tá? Aí por diante a gente vai passar na sequência dos nossos estudos, né? Vamos ver a linha do tempo, nós estamos bem no início,
Nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo... aqui na televisão não consigo mostrar para vocês, né? Mas nós estamos exatamente no início lá dos 7.000 anos, né? Aqui vem no auge dos tempos, vem Jesus, aí vem queda, dilúvio, Babel, cativeiro egípcio, dispersão, e aí nós vamos ver a visão panorâmica como um todo, arrebatamento, volta de Cristo, e aí vem as eras, todas as eras que nós vamos passar, e aí as partes mais geológicas, né? Muito bem, vamos começar. Está preparado? Então, a nossa primeira leitura bíblica, Gênesis 1, 26 a 27. Vou ler aqui, você lê aí, tá bom? Então, muito importante entendermos isso aqui com calma. Também disse Deus, façamos o homem, então façamos, já é plural, né? Pensa bem, ele não está falando eu vou fazer, ou, né? Ele está falando façamos, né? É um verbo que fala da participação das três entidades, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Percebe? Ele criou, Deus pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou e o quê? Quais são os gêneros que ele criou? Homem e mulher os criou. Ponto. Não tem mais outro gênero aqui. Ok? Beleza? Vamos entender aqui. Deus coroou a criação, criando o homem para governar a terra. Então ele colocou autoridade sobre esse homem, né? E refletir na terra a imagem de Deus. Então ele era imagem e semelhança, com as características de Deus. Então ele estava ali onde quem olhasse para o homem poderia enxergar características muito claras de quem? De Deus, né? Sua formosura, sua glória e a semelhança de Deus, né? E o seu caráter e o seu comportamento. Muito importante a gente entender isso. Quando Deus faz o homem, ele não faz só na aparência, ele faz com o conteúdo, né? Esse conteúdo vai transmitir o quê? Caráter e comportamento. As pessoas vão notar isso em si, na criação. A autoridade e o domínio do homem na terra provém de Deus. Deus deu autoridade para o homem, né? Vamos dar a nossa segunda leitura. Salmo 8, 3 a 6. Então, vamos lá. Salmo 8, 3 a 6. Prepare-se para ler bastante a Bíblia, tá? Aí você vai começar a ver aonde que nós estamos manuseando a Bíblia, né? 3 a 6. Vamos lá. Que diz lá, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, que dele te lembres? Olha só, interessante isso. E o filho do homem, que o visites? Olha o que ele afirma aqui, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Está vendo o nível dessa criação? Olha a maravilha que Deus fez. E olha a responsabilidade do homem. Vamos pegar esse texto aqui e destrinchar um pouquinho mais. Ele fala da criação, da lua, das estrelas, o que estabelecesse, e aí ele fala, o que é o homem? Que dele te lembres. Será que ele é importante? Ele fala assim, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus.
E de glória e de honra o coroaste. Portanto, o homem é revestido de glória e de honra. Ele recebeu isso de Deus. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre todas as outras obras que Deus fez, deu domínio para o homem. Deus deu domínio para o homem. E sobre teus pés, sobre seus pés, tudo lhe puseste. Ou seja, o homem foi trabalhado, criado para dominar, e ele tem que exercer essa autoridade. Tá certo? Muito interessante. Vamos lá agora para Salmo 115, 16. Certo? Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, o homem foi criado para viver na terra. Ele é feito de terra e é para viver na terra. Você já havia percebido isso? Quando ele faz o barro, é exatamente dessa matéria-prima que nós somos feitos, né? Para que pudéssemos conviver e interagir com esse planeta, com a Terra. Há uma lógica de criação. Deus não ia fazer um ET para viver aqui, um cara que não respira o oxigênio, ou ele não tem essas dimensões, ou ele tem outra... Não, ele fez o homem apropriado para viver neste planeta. Então toda essa confusão, agora está na moda falar de ET, a NASA vai falar dos ETs, e um monte de outras coisas aí que vamos ouvir nesse final dos tempos, né? Grandes besteiras. Você vê que Deus criou o homem adequado para viver nesse planeta, né? Ele foi criado, preparado, feito de um tecido, feito de uma matéria-prima, preparada para viver nesse planeta. Ele está adequado para o meio onde que ele vive. Por isso a importância de preservar o planeta, ser cuidadoso, ser zeloso, questões saudáveis, né? Esse monte de empresa que está modificando, né, os grãos, está modificando a forma de produção agrícola, tirando a capacidade dos grãos de darem outros grãos e eles se reproduzirem novamente. Isso é tudo manipulação daquilo que Deus criou, né? Deus criou um grão que pudesse dar um pé, que esse pé desse sementes para serem novamente plantadas e criadas e darem fruto novamente. Essa história de o homem tirar essa característica, mexer no DNA, isso é manipulação, isso é um grande roubo da natureza. É um grande roubo da natureza. Ele está tirando a chance do pobre, do simples, daquele que é um pequeno agricultor, de ter uma semente que produz mais semente que continua dando no ano seguinte, na safra seguinte e no ano seguinte, né? Subsequentemente. Ele está tirando essa autoridade, está pegando essa autoridade e pondo para ele. A empresa quer manipular a pessoa que quer plantar. Né? Vocês percebem isso? Quanta manipulação, porque Deus criou as coisas para que pudessem produzir e dar frutos. São pequenas sutilezas que nós vamos ver, as manipulações que nós estamos recebendo nesses tempos atuais. Tomem cuidado com isso, sejam atentos a esse tipo de coisa. São manipulações humanas, de empresas, de poderes, para querer dominar o homem e fazer ele subjugado, né? Isso nós precisamos tomar muito cuidado, entender a origem, conhecer a palavra te dá liberdade, te dá entendimento. Você tem a autoridade de se levantar e orar onde você está. Você tem a liberdade de orar e interceder, porque o Senhor não está morto, Ele está vivo. E Ele está operando até hoje. Amém? Então, o primeiro slide aqui é criação do homem. Vocês entenderam a magnitude da criação? O nível de que o homem foi criado? É algo absolutamente tremendo, né? Vamos ler agora Gênesis 2:7. Voltamos lá para Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Uau! Só esse verso aqui nos daria horas de aula, né? Só para a gente entender, mas é muito importante você entender isso, muito importante.
todo o resto, nós vamos ver várias situações pelo qual o homem vai passar. É importante a gente ter isso aqui muito claro, esse fundamento muito entendido. Muitas versões de pessoas falam muito distorcido isso daqui. Muito distorcido. Nós precisamos entender isso com clareza, com profundidade. Então, repetindo, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Uau! Deus formou o corpo do homem do pó da terra e depois soprou o fôlego de vida em suas narinas. Em hebraico, a palavra vida é chai. E é um dual, significando duas vidas ou dois tipos de vida, sinalizando para o fato de que o sopro de Deus produziu dupla vida no homem. Né? O homem foi feito espírito, não por criação, mas por inspiração. Deus pegou aquilo que ele tinha dentro dele e soprou para dentro do homem. Veio de dentro de Deus para dentro do homem. Nós vamos ver uma figura hoje que eu tentei fazer da melhor forma possível para mostrar isso. Inspiração direta de Deus para de dentro do homem. Deus soprou nas narinas do homem que ele havia formado do pó da terra. Deus colocou de sua própria vida a vida espiritual no homem. Podemos dizer que a natureza espiritual do homem veio diretamente de Deus. Por isso podemos afirmar que Deus tinha um plano tremendo de transformar o homem em sua família. Ele estava colocando a essência dele dentro do homem. Tão logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo do homem, aí tem uma coisa, tem uma chave aqui. Foi criada a alma do homem. Foi na hora que esse espírito, esse fôlego entrou em contato com o corpo, gerou ali a alma. Olha só, o homem passou a ser alma vivente, né? E a alma foi produzida. A alma do homem é o próprio homem, é o seu eu. Tem capacidade de decidir, capacidade de pensar, capacidade de sentir, né? Porque o homem passou a ser alma com vida, vida do espírito e da própria alma. Amados, isso aqui é um texto importantíssimo. Existem muitas confusões no mundo por conta da má interpretação disso. Muitas, mas muitas. Muitas distorções. E nós precisamos firmar na palavra. Não sou eu falando, é a palavra falando. É o Espírito revelando e tocando no teu coração sobre o que está escrito aqui. Medite nisso. Amém? Então, olha só, fiz um gráfico aí interessante, que é o sopro do Espírito de Deus, de dentro de Deus, entra para dentro do homem e passa a gerar a alma vivente. Né? Isso é muito forte e é muito importante. Muito importante. O Espírito de Deus foi o gerador da alma e do espírito do homem. Tá? Assim ele poderia se relacionar com Deus, pois Deus é espírito. Aí está maiúsculo. Deus é espírito. A essência de Deus é espírito. E ele é maiúsculo por quê? Porque faz referência ao Espírito Santo de Deus, faz referência a Deus. Né? Quando o homem quebra a comunhão com Deus, o espírito do homem morre. Então, quando o homem cai, quando Adão e Eva pecam, o que aconteceu? Onde foi o corte? Por que Adão e Eva não morreram imediatamente? Eles vieram a morrer 900 anos depois, mas naquele momento do pecado, onde que foi cortado a relação com Deus? No Espírito. Do Espírito de Deus para o Espírito do homem. Ali houve um corte, ali houve uma interferência, ali houve uma interrupção. Né? Entenderam? E a consequência veio
ao longo de anos. Ao longo de anos. Então é muito importante entender isso, gente. Muito importante. A gente vai fazer 1000 referências a essa questão da queda do homem, né? Durante todo estudo bíblico que você faz, sempre você vai ter que ter isso em mente, porque você vai entender sobre o plano de restauração que Deus criou para regenerar esse homem, para trazer o homem de volta. Anos depois, aí nós estamos falando do primeiro Adão, mas nós vamos falar do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo, né? Então é importante entender o que aconteceu ali no Éden para entender a obra restauradora de Cristo depois. Tem tudo a ver. A Bíblia fala do começo ao fim, de capa a capa, a respeito de um só Deus. Esse Deus representado por Jesus Cristo. Claro, sempre referindo ao Deus Pai e ao Espírito Santo também, mas Cristo é aquele que veio para restaurar as nossas vidas. Tá certo? Então, muito bom. Entendemos até aqui. Quando o homem quebra a comunhão com Deus, o espírito do homem morre. O relacionamento com Deus fica completamente almático. Ele não percebe Deus mais no espírito, ele fica só racionalizando. É exatamente o que acontece com as pessoas que ainda não tomaram a decisão por Jesus. Elas entendem até que existe um Deus, elas tentam entender até que acreditam que a criação teve que partir de uma criatura, ou de um Deus, né? Ou de alguma pessoa muito poderosa, mas elas não entendem pelo espírito, elas entendem pela alma, pelo raciocínio, pelo racional, né? E aí vai começar uma grande distinção entre o homem natural e carnal e do homem espiritual. Esse é um assunto absolutamente maravilhoso e nós precisamos entender ele hoje. Essa aula você vai ter que sair daqui conhecendo a diferença entre o homem natural, carnal e o homem espiritual. Faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Quando o homem quebra essa comunhão com Deus, o espírito do homem morre, o relacionamento de Deus fica completamente almático, então entra o que lá? Olha lá, o que é a primeira coisa que entra? Medo. E todas as demais consequências do pecado. Rebeldia, né? Entra toda a amargura, solidão, e uma série de outras coisas que vão começar a surgir no coração do homem. O homem caiu, perdeu a sua essência. Ele perdeu a sua comunhão com o Deus Altíssimo. O homem, após a salvação, quando o espírito do homem é recriado, né, ele vai ter que restaurar tudo aquilo que foi danificado pelo pecado. Traumas, feridas da alma, abandono, rejeição, rebeldia, etc. Tá? O homem, ele vai passar, quando ele aceita Jesus, ele é uma nova criatura. Né? Ele é uma nova criatura e se fez novo realmente. Mas o computador, a alma, que dependendo da idade com que ele conhece Jesus Cristo, no computador tem uma série de informações registradas lá. Sensações, informações, experiências registradas no computador dele. E muitas vezes tem traumas, muitas vezes tem feridas, muitas vezes tem decepções, muitas vezes ele criou um modus operandi na sua alma de proteção a si mesmo pelas experiências negativas que ele teve. Não é? Então, o homem passou a ser nova criatura e tudo se fez novo, mas o computador lá, o cérebro, né, a mente, né, o lado físico da alma, ele foi afetado, guardou na sua memória tudo que foi traumático e foi ferido, né? Tudo que ele feriu a ele. Agora o homem em seu espírito ele é nova criatura, mas a sua alma ainda tem reparos a serem realizados. Né? São as curas da alma que precisam acontecer. Por isso que vemos muitos crentes padecendo de muitas doenças da alma, problemas de comportamento, etc.
E aí é uma confusão, meus queridos, em todas as possibilidades. Eu tenho tratado com isso há muitos anos. Tenho trabalhado e estudado esse assunto. Estou longe de estar na perfeição, estou longe de ser a maior experiência nesse assunto. Eu estou longe, tem pessoas com muito mais experiência, mas aí reside os maiores problemas hoje do comportamento do homem salvo. Ainda é salvo, ele é salvo em Cristo Jesus, mas o processo de santificação passa também por curas da alma, renovação da mente. Essa mente precisa ser renovada. Com o quê? Com a palavra de Deus. Porque ela vem de uma história de problemas, de experiências, de circunstâncias, de aprendizado errado. E lá é um computador complexo. Nossa mente é complexa. E ela retém muitas informações e muitas vezes ela retém de maneira errada. Né? Ou ela tem uma experiência, ela retém situações ali e aquilo vira um padrão para ela. Ela torna-se como defesas que ela cria. Né? Então ali tem uma série de situações a serem trabalhadas. Por isso que vemos muitos crentes então com muitos problemas de alma. Muitos problemas de alma, muitos problemas. É preciso buscar a renovação da mente pela palavra de Deus, caso contrário, o nosso progresso pode ser muito lento e nós possamos vir a desanimarmos, né, da nossa vitória. Por isso que nós temos que perseverar. Vamos rapidamente para 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos mudar lá por primeiro para o Novo Testamento. 5:23. O que diz aqui? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Quer dizer que nós temos que zelar pelo nosso corpo, pela nossa alma e pelo nosso espírito. Nós temos que zelar, manter íntegro. Então nós temos um alvo a alcançar. Nós temos um trabalho a alcançar. É transformando a nossa vida paulatinamente para podermos estar íntegros na volta de Jesus. Amém? Muito bem. Continuando aqui, né? Os comentários, então. Conclui-se que o homem é uma trindade. Ele tem corpo, alma e espírito. Né? O conceito popular e constituição dos seres humanos é dualístico. Uma parte material que se confunde com a alma ou com o espírito. E uma parte material que é o corpo. Contudo, a Bíblia nunca confunde alma e espírito. Como se fossem idênticos. Não é a mesma coisa. Ok? E inclusive demonstra que as suas próprias naturezas diferem entre si. Vamos lá em Hebreus 4:12. Vamos deixar a palavra falar com a gente. Né? Não tem ninguém aqui falando. Quem vai falar conosco é a palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Percebe? Pensamento é uma coisa, propósito do coração é outra. Alma e espírito. Alma e espírito. Os dois estão presentes nas nossas vidas. E eu tenho que saber lidar com os dois. Tenho que saber ouvir o meu espírito. Meu espírito recebe, se eu sou salvo, se eu tenho restauração por Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu posso ouvir a voz do Espírito Santo. Meu espírito que ouve a voz do Espírito Santo. É espírito, trabalha com espírito. O espírito do homem recriado trabalha em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes eu estou tão... eu não renovei minha mente ainda, eu não trabalhei o aspecto mental, que eu não ouço o meu espírito. E a gente vai ter que... Isso é um processo, um caminhar de busca. Oração, busca. Claro que o batismo no Espírito Santo ajuda demais esse processo. Né? E aí nós vemos aí uma carreira de besteira sobre batismo no Espírito Santo. Nossa! Cada tabuleta de igreja vem com uma visão sobre essa questão.
E aí nós vemos uma confusão, uma Babilônia verdadeira dentro da igreja. Quando é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão natural, está diretamente atrelada à salvação, e se faz aí teorias, pastores estudando, fazem de tudo para contrariar o batismo no Espírito Santo. Parece que a vida deles foi pega para poder contradizer aquilo que Deus quis fazer, né? É impressionante isso. Assustador até, muitas vezes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Entender qual é o plano de Deus, a origem do plano de Deus, por que Ele criou todas as coisas. Entender o objetivo dele, né? O próprio Pai, Deus Pai, foi que prometeu a vinda do Espírito Santo, do Consolador, né? E aí eles interpretam, tentam distorcer o que aconteceu ali no cenáculo, ali em Atos 2, né? Em Atos 2. Então, querido, na festa do Pentecostes, né? Então, querido, nós precisamos muita atenção para entendermos isso aqui é fundamento. E esse fundamento vai nos ajudar a ter entendimento sobre todos esses processos e chaves fundamentais que vão aparecer pela Bíblia toda, né? Então, vamos ler aqui, lemos Hebreus 4:12, seguindo aqui. As três partes do homem, espírito, alma e corpo, foram três centros pessoais de vida com características próprias. Portanto, podemos resumidamente e didaticamente definir: espírito, a parte do homem que é semelhante a Deus e que permite ao homem compreender a Deus, ter comunhão com Deus e adorá-lo. Quando o adoramos em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? É quando eu consigo tocar em Deus através do meu espírito em comunhão com o Espírito de Deus. E ali naquele momento, quando eu o adoro em espírito e verdade, há uma comunhão plena, né? Uma comunhão plena com Deus. Eu tenho comunhão, o homem tem comunhão com Deus. Como? No Espírito. No meio da adoração. Em espírito e em verdade, quando eu adoro a Deus, né? Então o espírito do homem é a consciência de Deus, né? O espírito dá ao homem a consciência de Deus, né? Inclusive revelações, tá? Alma. A alma define o ego do homem, expressa a sua individualidade, revela a sua personalidade, é a parte da vontade livre do homem, né? Vontade livre do homem, do intelecto e das emoções. A alma dá ao homem a consciência de si próprio, autoconsciência. Eu sei quem eu sou, filho de quem eu sou, de onde eu venho, minha origem, né? A alma, ela tem tudo isso associado, né? Entender quem eu sou, de onde eu venho, o que eu pretendo, qual a minha vontade, né? Nós vamos falar da vontade. A vontade é um item importante da alma, tá? E o corpo coloca o homem em contato com o mundo material, né? Onde nós tocamos as coisas, nós precisamos de alimento, precisamos nos relacionar, tocar, né? Abraçar, nós precisamos verdadeiramente interagir com esse mundo, né? Através dos sentidos. O corpo dá ao homem a consciência do mundo material. É aqui nesse mundo que eu vivo, tenho que tomar decisões, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Então, Deus habita no espírito, o eu habita na alma e os sentidos habitam no corpo. O homem é uma pessoa que pensa, que sente e que tem vontade própria. E como ele foi criado à semelhança de Deus, podemos saber que Deus é uma pessoa que pensa também, que sente, que tem vontade própria. Então, quando eu me relaciono com a pessoa de Deus, né, eu estou exatamente me relacionando também com uma pessoa que pensa, que sente e que tem vontade própria, né? Deus não está morto, Ele está vivo. Ele é uma pessoa. E Ele me ama. Certo? São coisas que tem que estar escritas no profundo do teu coração. Não tem que ter mais dúvida. Isso está como se fosse... sabe quando faz as pessoas fazem na pedra, vão batendo na pedra e vão marcando as letras na pedra e vão gravando como foi feita lá
os mandamentos na pedra, né? É assim que tem que estar no nosso coração essas coisas. Sabendo essas verdades do Senhor, que Deus me ama e Ele me quer como filho. Né? Essas coisas são importantes para nós. Nós precisamos disso. Né? O Deus sabe muito que nós precisamos de ter essa convicção poderosa em nossos corações de que Ele nos ama. Né? Entendeu? O homem foi criado de tal forma que o espírito, a parte mais elevada do homem, comandasse todo ser por intermédio da alma. Essa é uma verdade, mas é algo que precisa ser rompido. Nem todo mundo vive essa realidade. Né? Nós precisamos romper com a nossa alma e para podermos viver no espírito. Né? Mas isso só poderia ocorrer se a alma permitisse, né? Pois nela reside o centro da decisão do homem, o centro da vontade. Então, para que eu viva no espírito, eu preciso romper com as barreiras que a minha alma muitas vezes coloca. Algumas barreiras não são barreiras, são freios, limites e tal. Mas para mim viver totalmente no espírito, eu preciso ter um aprendizado de como deixar o espírito fluir. Né? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Vamos dizer assim que a gente já está saindo do café com leite para ir para a feijoada, mas muitas vezes é no quebrantamento que eu consigo ver a presença do Espírito em nossas vidas. É na hora da dor, na hora da tristeza, na hora do abalo. Muitas vezes é ali que a minha alma começa a abrir espaço para ouvir o Espírito. Isso é um assunto poderosíssimo lá para frente, mas só para você ter uma pitadinha de como as coisas fluem, tá? Só quando a alma se dispõe a assumir a posição humilde é que o Espírito, sob o comando de Deus, pode dirigir todo o homem. Se a alma se rebela contra tal tomada de posição, o Espírito ficará sem poder para governar. Exatamente o que eu estou falando. Quando você está sendo quebrantado, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por um impacto na sua vida, quando a tua alma está entristecida ou abalada, é nesse momento que você começa a entender mais o teu homem espiritual. Porque a partir daí a tua alma se abaixa, ela se humilha, ela se sente necessitada e aí o Espírito começa a poder fluir. É um processo, né? É um processo importante. Né? Isso explica o livre-arbítrio do homem, né? O homem não é um robô que se move conforme a vontade de Deus. Pelo contrário, o homem tem pleno poder para decidir por si mesmo, certo? Deus deseja que o espírito onde Deus atua controle todo o ser. É isso, para isso que o espírito foi colocado em nós. Mas a vontade, olha aí, a vontade, o centro de decisão pertence à alma. Haha, falamos aqui da vontade. A vontade, querido, é o objetivo número 1 de Satanás para te dominar. Se ele dominar a tua vontade, se ele entrar e conquistar a tua vontade, ele anula você. E é aí que nós temos que ser sábios e não deixar Satanás tocar na minha vontade. Quem toma conta da minha vontade sou eu. Muitas vezes pessoas que estão vivendo dias de situações de depressão, situações de tristeza profunda, situações de desespero, de ansiedade profunda. É uma luta, é nesse momento que ele vive uma luta profunda pela sua vontade. Porque pela natureza dele, pela situação que ele está, a vontade dele está praticamente para não fazer nada. É uma vontade de sumir, é uma vontade de desaparecer, é uma vontade, aquele momento de vida é terrível, está tudo ficando negro, né? E nessa hora, Satanás ele quer tomar posse da vontade daquela pessoa, ele quer roubar aquela vontade. É nessa hora, mais do que nunca, que o crente que está vivendo esse drama, ele tem que lutar pela sua vontade, ele tem que reagir contra,
ele tem que ter um espírito de oposição a essa situação. Ele tem que se levantar contrário, dar o grito e falar: não, a minha vontade é minha, eu tomo conta dela, eu pertenço ao Senhor e ninguém põe a mão em mim. Eu decido aquilo que eu quero. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que eu esteja enxergando tudo nublado, tudo escuro, eu não vou deixar ninguém vir tomar conta da minha vontade. A vontade é muito importante para o homem. Muito importante. Nós temos que tomar total conta da nossa vontade. Por isso a disciplina nos ajuda a sermos mestres da nossa vontade. Quanto mais disciplinado eu sou, disciplinado na comida, disciplinado quanto aos exercícios, disciplinado nas atividades do dia, isso ajuda muito a eu ter controle da minha vontade. Ninguém manda em mim a não ser eu mesmo. Então, eu tenho que levantar cedo amanhã, então eu vou levantar cedo, eu vou contra o cansaço, eu vou contra a preguiça, eu vou contra circunstâncias. Isso é muito importante. Você é dono da tua vontade. E muitas conquistas partem de você ser um grande controlador da tua vontade. Quando você entrega a tua vontade, quando você não tem domínio sobre a tua vontade, você faz aquilo que dá na telha, assim, do ponto de vista, vou comer mais. Você sabe que não vai fazer bem, mas eu vou comer assim mesmo, porque, estou com tanta vontade, né? Essa tanta vontade é a falta de controle da vontade, né? Então a vontade é chave para muitas vitórias do homem. Quanto menos autoridade eu dou para a minha vontade, né, eu sou mais suscetível a influências externas. Né? Pelos olhos, tem gente que é encantado pelos olhos, tem gente que é encantado pelos ouvidos, pelo sabor, pela boca, pelo gosto. Né? Então os sentidos vão começar a lutar e a vontade está ali no centro de tudo isso. Para dominar o homem, no sentido de ele ter a vontade dele debaixo do controle dele. Né? É muito importante isso. Isso fala também de pessoas que tiveram problemas com vícios. Para vencer vícios, você precisa puxar a tua vontade de volta para você plenamente. Você precisa quebrar sobre as influências negativas que o vício teve na tua vontade. Se você não puser o pé na tua vontade, dizer a vontade é minha, eu domino, eu sou eu, faço o que eu quero, o que eu decido. Não deixo ninguém vir querer me influenciar, me seduzir lá com um cigarrinho, um copo de uísque, um copo de cerveja ou outras coisas mais. Né? Quando abanam para mim e falam, eu quero, eu estou precisando daquilo. Não. Nós precisamos ter domínio da nossa vontade. A nossa vontade é chave para as vitórias que nós precisamos. Se você precisa de cura, se você precisa de restauração, nessas áreas, você precisa estar trabalhando a tua vontade. A vontade é tua, você domina ela, você tem controle sobre ela. Não deixe ninguém vir influenciar você. Você é o Senhor da tua vontade, não é ninguém que manda em você. Isso é muito importante. Muito importante. É o centro de decisão da alma. E Satanás luta para conquistar a tua vontade. Porque ele quer te dominar. Se ele conquistar a tua vontade, ele domina você. Você vira escravo dele. Né? Então, esse é um ponto importante para nós entendermos como é que o homem foi criado. O que está dentro da estrutura do homem que você precisa zelar por ela. Né? Então, pelo fato da alma possuir tal poder, o homem é um ser livre, um ser moral e, portanto, responsável por suas decisões. Vocês perceberam isso? Se eu já não sou responsável pela minha decisão e me deixo levar, é que aí tem alguma influência que está me levando por um caminho que não é da vontade de Deus e nem minha. Eu estou me deixando levar. Tá certo? Tomar cuidado com isso. O espírito do homem. O espírito do homem é a parte que é assemelhante a Deus, que permite ao homem compreender e ter comunhão com Deus. Vamos lá. João 4:24. Pessoal, hoje é dia de Bíblia, hoje é dia de esforço. João 4:24. Não dá para fugir, tem que conhecer a Bíblia. Né?
muito importante, que diz lá: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chave, chave. Você quer ter uma comunhão com Deus? Adore-o em espírito e em verdade. Muitas vezes no mundo hoje são poucos os momentos de adoração. Deveríamos ter muito, muito, muito mais momentos de adoração. Temos mais, alguns têm bastante de louvor, mas temos que ter momentos de adoração. O momento de adoração começa naquela hora que você se quebranta, naquela hora que aquela música entra dentro de você, naquela hora que você se derrama no altar de Deus, naquela hora que você percebe que Deus está ali na tua presença, que você fala: ai Deus, eu preciso de ti. É maravilhoso, lava a alma, tira o jugo, quebra as ações negativas. Você se derrama, você recebe de Deus, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te mostra a presença dEle ali na tua vida. As acusações de Satanás caem todas por terra. Você sente que você é filho, você sente que você é amado, você sente que o Senhor te abraça, te cobre, te abençoa, te protege, te sustenta, né? É no meio da adoração que tudo isso acontece. Seja um adorador. Se tem alguma coisa que você pode desejar de todo o seu coração, é que você seja um adorador de Deus em espírito e em verdade. Ele procura, até hoje, por adoradores. Adoradores. Por isso, esse ministério de adoração, esse ministério de louvor, o louvor tem que levar as pessoas a chegarem na adoração. Ele é a porta, o louvor é a porta para abrir, para chegar na adoração. O louvor é muito importante, mas a adoração é o alvo. O louvor é o caminho, né? Mas a adoração é o alvo, é onde você vai se derramar, onde você vai ter um encontro, onde você vai ser tocado por Deus, onde você vai perceber a presença de Deus, você vai perceber que você é amado, né? Que as tuas circunstâncias se mudaram, independe das circunstâncias, na verdade. Você pode ter circunstâncias difíceis e ser tocado ali naquele momento e se sentir aliviado, fortalecido, você pode se sentir com renovado para você continuar, para você perseverar, para você poder liberar a sua fé. Então, ser um adorador significa ser uma pessoa que recebe toda a graça, toda a unção, toda a direção do Espírito. Você vai se enchendo de Deus, você vai se tornar um homem forte, uma mulher forte diante de Deus. Você vai romper as circunstâncias, você vai romper aquelas coisas da alma, as durezas da alma, as tristezas da alma. É na hora da adoração. Por isso adore, busque ser um adorador, né? É muito importante. Isso não é tanto de ler, de aprender, é de fazer, é de você entrar na adoração, é de você se lançar de todo o coração na adoração. É de você realmente abraçar o Deus vivo. É de você realmente saber que Ele te ama. Que Ele Ele nunca vai abrir mão de você. Ele não vai abrir mão de você, não importa em que lugar você esteja. Deus não vai abrir mão de você. Ele ainda te quer. Por isso, venha para perto do Senhor. Venha para perto do Senhor. Seja um adorador. Que maravilha. Como é bom falar disso. Vamos lá, Provérbios 20, 27. Harabaxere keterebecheia. Tenho que até liberar aquilo aqui que está no meu coração. Que maravilha. Que Deus bom nós temos. Que colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Xeremanarabaçoia, não? Que lindo. Lindo é o Senhor. Aqui em Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você está vendo?
É como se ele colocasse uma lâmpada dentro de nós, para que eu pudesse enxergar as coisas de Deus na minha vida. Por isso, andar em espírito é importantíssimo e necessita você romper com a tua alma. Se a tua alma está contaminada, se a tua alma está enferma, se a tua alma está abatida, você precisa ir para o Espírito, porque o Espírito vai te levantar, o Espírito vai superar a tua alma, o Espírito vai renovar, né, a sua vida, vai fluir e você vai ter a luz de Deus dentro de você. E você vai enxergar o teu caminho, as tuas decisões, você vai realmente enxergar aquilo que você precisa refletir. Né? Olha esse texto que é importantíssimo meditar nele. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha é aquela que detalha, você vê todos os detalhes, você vê, né, todos os contornos, você olha por vários ângulos o mesmo problema, enxerga de outro lado, você analisa aquilo com muito mais clareza, você enfoca de uma outra forma, você enxerga de uma outra forma, né? Esquadrinha. Todo o mais íntimo do corpo, ou seja, você vai ter entendimento muito mais amplo, sendo tocado pelo Espírito. Aleluia! Romanos 1:9. Vamos lá. Romanos 1:9. Passeio de Bíblia. Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, olha só. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Por que ele fala com essa observação? Porque é lá no espírito que você percebe que você está andando com Deus. É lá onde você tem comunhão com Deus. E aí ele continua, no Evangelho de seu Filho, ou seja, a palavra é firmeza para ele, é a direção. E de quem filho ele está se referindo? Jesus. Jesus. Amém? Muito lindo esse texto. 1 Coríntios 6:17. 6:17. São as percepções profundas de um homem que seguiu a Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Percebe? Quando você anda em espírito, quando você aceita Jesus e dá passos pela palavra, você começa a ser um. Olha que privilégio que nós temos. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Já pensou você ter essa percepção de que Deus está na parada como com você ali naquela situação? Então você persevera. Quando você percebe que Deus está contigo naquilo, mesmo com as circunstâncias difíceis, então você vai ter forças para perseverar, para seguir, para sentir que Ele é com você. Ele não te desamparou, Ele é contigo, Ele te fortalece, Ele te sustenta. É lindo isso. É absolutamente maravilhoso. Aleluia! Dando sequência à nossa aula, a vida Zoe, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. No grego há 3 vocábulos que são traduzidos por vida, mas com significados absolutamente diferentes. Vida Zoe, que é a vida de Deus, vida do tipo de Deus, né? Vida do Espírito, vida eterna, equivale ao chai no hebraico, né? Então, é muito importante nós entendermos essa questão. Vida Zoe, vida de Deus, né? É a vida do Espírito. Está falando do Espírito Santo, Espírito maiúsculo, ele leva a vida para dentro do meu espírito, caso eu já tenha o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E ela equivale à vida eterna, né? Quando a palavra de Deus fala em vida eterna, é porque eu sigo com essa renovação, com esse Espírito para toda a minha vida. Então essa palavra vem
equivale ao Shai, que é do hebraico, tá certo? Vamos lá dar uma olhada em João 14,6 para a gente poder ter aprofundamento desse ponto. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e o Shai, né, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Outro texto, João 4,14, né? João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para o Shai, para a vida eterna, né? Shai, vida eterna, está escrito aqui no texto. Amados, é chave entendermos isso. Quando nós somos tocados pelo poder de Deus e conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos agora a restauração. O Espírito Santo, o nosso espírito é recriado e nós temos uma comunhão completa com o Espírito Santo de Deus. Tá? Isso é o que distingue o salvo do não salvo, do que está aliançado pelo pacto, né? Aliançado, lembra, nosso Deus é um Deus de pactos, e esse é o pacto, por isso que Jesus teve que ir até o fim na cruz. Ele teve que pagar o preço de sangue, ele morreu. Realmente Jesus morreu. Muitos vão falar que não morreu, comentam isso e aquilo. Não, Jesus morreu, ele pagou o preço. Houve um pacto, houve um sacrifício. O Cordeiro de Deus morreu na cruz. Ok? Pagou, morreu, completou a obra. É a segunda e superior aliança. Isso é muito importante. Isso transforma a nossa vida, né? E como? Porque eu creio em quem eu não vejo. Você já encontrou com Jesus pela rua? Não. Você crê nele pela fé. Mas quando você dá o teu passo de fé, o Espírito de Deus vem sobre você e fecunda em você, né? Você fica ali, recebe de Deus a recriação do seu espírito. É algo absolutamente sobrenatural. É algo que Deus faz na tua vida. E Ele tem o maior prazer nisso, de resgatar aquele que crê. Antes era pela lei, agora não. Tem a fé. Tem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Muito bem. A árvore da vida não foi proibida. Enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, eles podiam consumir o quanto quisessem da árvore da vida. Era livre para eles consumirem. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele teria demonstrado o desejo de continuar aquele relacionamento com Deus e teria trazido definitivamente para a sua alma e para o seu corpo a vida que havia em seu espírito e a vida zoe de Deus. Havia nessa hora que ele comesse dessa árvore, ninguém fala muito da árvore da vida que estava lá. Todo mundo fala da árvore, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Mas ninguém fala da árvore da vida. A árvore da vida estava lá. Aquela árvore da vida representava ali Jesus. Lá no paraíso. Fala, Jesus estava no paraíso? Estava. De certa forma, ele estava representando ali pela árvore da vida. Se você se alimentasse da árvore da vida, você teria o espírito sendo alimentado, né? Mas, né, ali houve um trick, né? Teve uma situação, houve uma queda. Nós vamos entender muito bem isso aí. Mas antes disso, vamos para a leitura de João 7,38. João 7,38, vamos entender isso melhor. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Só pode fluir água viva daqui de dentro? Por quê? Porque a água viva chega aqui dentro. Porque vem pelo Espírito de Deus, e aí toca no teu espírito, e aí você passa a ser o quê? Um transmissor dessa unção, um transmissor dessa vida, um transmissor. Por isso você é um tabernáculo ambulante aqui na terra. Você recebe o Espírito, você é recriado,
né? Teu espírito é feito novo, você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus e você passa a ser um tabernáculo ambulante. O que é tabernáculo? Lembra do tabernáculo do Velho Testamento? Deus vinha visitar ali o povo de Israel, as tribos, no tabernáculo. Era um lugar para Deus se apresentar, né? Então você hoje é um tabernáculo, Deus vem aqui dentro de você e você passa a ser um rio de água viva. Você pode alcançar outras pessoas, você pode levar essa bênção, por isso que você está sendo um instrumento de Deus aqui na terra, para a implantação do reino, para falar de Cristo, para falar do reino de Deus, para falar da vida de Jesus Cristo. Amém? É muito importante entender essas coisas, são chaves no seu crescimento espiritual. Vamos para o segundo texto. 1 João 5, 11 a 12. 1 João é lá para o fim da Bíblia. Ok? 5, 11 a 12. Vamos lá. 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Está explícito, literal, explícito e claríssimo. Filho de Deus, eu tenho a vida. O Espírito de Deus vem sobre mim, e eu tenho o meu espírito recriado, e eu tenho a vida. Sou feito Filho de Deus. Lembra? Jesus passa a ser o quê? Meu irmão mais velho, vamos dizer assim, não é? E eu passo a ser filho de Deus também, eu participo da família de Deus, né? Ele é o primogênito, é o primeiro que entrou no céu, e eu passo a ser o milhões e milhões de irmãos depois, né? Então, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Olha, o texto é literal, claro. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Não adianta qualquer pessoa, seja ele clérigo, seja o que for, querer dizer que todos são filhos de Deus. Não. Só é filho de Deus aquele que tem o Filho. Tem o Filho, tem a vida. Não tem o Filho, não tem a vida. Entenderam? Isso é muito fundamental, amados. Se não vira uma bagunça. O pessoal acha que pode estar falando por misericórdia que todos são filhos de Deus. Não! A Bíblia é clara. Lembra do Arnaldo lá da Globo? A Bíblia é clara, a regra é clara, está escrito. O que eu vou inventar fora disso? Ah, Deus é bom, todo mundo... Não! A regra é clara, a palavra é clara, o argumento é claro, está escrito. Não estou inventando nada, é Bible, Bíblia. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa aula é fundamental também muito por isso. Nós temos que botar um pingo no i aqui, esclarecer. Nós temos que ajudar os nossos irmãos católicos a entenderem isso aqui. Isso aqui é a maior confusão no arraial deles. É confusão. Tem que esclarecer isso. É Bíblia, palavra. Não tem outro jeito. Nós amamos os católicos, mas eles precisam entender isso. Tem que cair à venda. Tem que saber ler aqui. Tem que saber entender aqui. Não tem outra saída. Você que é católico, falo com amor, porque eu já fui católico muitos e muitos anos da minha vida. Não sei porque o Espírito está me movendo para falar com um católico aqui, mas o Espírito está me movendo, eu vou falar. Eu fui católico anos e anos da minha vida, fui me converter com mais de 30 anos. Isso aqui na Igreja Católica é confuso. Você precisa entender isso de uma vez por todas.
Aqui não significa placa de igreja, aqui significa a palavra de Deus. Não estou falando para puxar sardinha para nenhum lado, eu quero falar com o teu coração agora. Jesus é o Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Se você ainda não tem o Filho, esse é o momento de declarar ao seu coração para Ele. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Declare com a sua boca e creia no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor. E arrependa dos teus pecados. E declare isso com a sua boca. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí você será a nova criatura. Não tem outra maneira, está claro. Essa aula, ela tem o fundamento correto, ela tem a palavra aqui para nos esclarecer. Esse é o ponto. Amém? Seguindo, Deus criou o homem com uma soberania, a de exercitar a sua vontade livremente. E Deus não passa por cima da sua vontade e da sua liberdade. Mesmo na vida dos que são salvos, se o homem não cooperar ativamente com Deus, Deus não fará a obra no homem. Ele é respeitador. O Espírito Santo é respeitador. Ele é gentil, ele é um Deus de amor. O fruto da árvore da vida alimenta o espírito. Amados, se nós formos ler em Apocalipse, a árvore da vida vai estar lá, no reino milenar. Certo? Por essa razão será provido na Nova Jerusalém. Então é só nós lermos na Bíblia, nós vamos chegar lá, gente, nesse curso. Nós vamos ver que essa árvore da vida, onde ela foi transportada, ela estava lá no paraíso, mas ela vai estar também lá no milênio. Para quê? Para que você possa se alimentar da árvore da vida, a representação de Jesus Cristo, a representação do Espírito de Deus vindo até você. Você pode se alimentar, e quem se alimentar dessa árvore vai ser curado. Tem cura nela. É maravilhoso isso. Nós vamos chegar lá. Vamos dar uma lida aqui. Apocalipse 2:7. Vai ter um estudo só de Apocalipse, tá, pessoal? Mas vamos dar uma olhada lá. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Alimentar literalmente. Que se encontra no paraíso de Deus. Peraí, tem uma informação aqui. Se existia um paraíso na terra, onde estava a árvore da vida, e tem um paraíso que se encontra no paraíso de Deus, será que vai acontecer o quê? O paraíso, lembra quando Adão e Eva saíram do paraíso? O que aconteceu? Puseram anjos na porta, ninguém sabe onde é o paraíso, mas esse paraíso será revelado novamente. E quando? Aonde? No céu? Não, na Nova Jerusalém, quando vier aqui, né? Ao vencedor da-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, o paraíso que está escondido, guardado, é de Deus, até hoje. Algumas revelações. A palavra, nós temos que estudar essa palavra até que ela fale conosco. Amém? Apocalipse 22:14, vamos lá. Estamos chegando aqui ao último capítulo de Apocalipse, 22:14. Vamos ver o que está escrito aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Só o 14. Então, quando você lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, quando você se arrepende dos seus pecados, as suas vestiduras são lavadas no sangue derramado na cruz. E aí você fica limpo, tuas vestes são limpas, né? Quando você lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as suas vestes passam a se tornar limpas, para que você tenha o direito de
para que vos assista o direito à árvore da vida. Você tem acesso à árvore da vida. Isso significa o quê? A tua vida eterna. Na vida eterna você ainda vai poder se alimentar da árvore da vida. Ela vai estar disponível. Tem muita coisa, tem muita revelação para a gente no milênio. Muita coisa que a gente ainda não discerniu tudo. Mas a gente está estudando para discernir tudo. Tudo aquilo que já foi revelado. Né? Nós vamos estudar, nós vamos entender. Amém? Até aqui, qualquer dúvida vocês nos escrevam, ok? Aham, tem aqui uma parte agora fantástica. Deixa eu ver se eu estou indo certinho. Maravilha, isso mesmo. Esse gráfico, eu tentei fazer o melhor possível. Melhor possível. Olha só, vamos juntos. Né? Vamos ler lá em 1 Coríntios, vamos abrir em 1 Coríntios 2, 15 e 16 primeiro, e depois vamos voltar para o 14. Então vamos lá. Bíblia. 1 Coríntios 2. Vamos já abrir no 14 aqui. Mas vamos ler a partir do 15 primeiro. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, se você ler o 14 agora, complementando. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Opa! Então nós temos dois homens. O homem espiritual e o homem natural, ou aquele que ainda não foi restaurado no seu espírito, né? Vamos olhar primeiro aqui o homem espiritual. Olha que coisa legal. Eu tenho o sol aqui, essa bola amarela, está representando Deus, o zoe de Deus, a vida de Deus. E ela atinge o homem através de um rio, do Espírito Santo, que também na Bíblia muitas vezes é interpretado como a água viva. Tá certo? E esse rio vai tocar lá no espírito do homem, que é essa parte central, vermelhinha, onde está. Ali você tem 3 círculos, o vermelhinho, o azul e o cinza, representa o homem, corpo, alma e espírito. Você vê que o espírito está no centro, né? E o Espírito de Deus flui para dentro do espírito do homem, como água viva, né? E ali ele, de dentro para fora, faz a obra, né? Então, quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito vem, ele tem comunhão com o Espírito Santo, que é o rio que chega até nós, e a partir daí nós somos avivados, limpos, restaurados, e nós começamos a ter dificuldade de conviver com o pecado. O pecado começa a nos fazer mal, nós queremos nos distanciar do pecado, nós queremos nos aproximar de Deus. Quando pecamos, o nosso espírito fica falando dentro de nós que nós pecamos e nós queremos nos arrepender, né? Esse é o processo que acontece dentro do homem, o homem que nasceu de novo. E a partir dali, ele começa a querer dar frutos, e a partir dali, aquele rio que chega nele começa a querer sair, para atingir outras pessoas, para atingir as outras pessoas também. Porque há uma sede. Você pega uma pessoa que acabou de se converter, se tem uma coisa que ela quer falar de Jesus para toda a sua família. Ela quer ter certeza que todos vão ganhar a salvação. Ela quer falar para a mãe, quer falar para o pai, quer falar para o irmão, quer falar para o filho, quer falar para a esposa. Ele fica com fogo para querer falar para todo mundo, porque ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência real com Deus. E ele quer espalhar para todas as pessoas em volta dele, né? É uma coisa impressionante. É uma das coisas mais maravilhosas. A gente está tentando exemplificar com esse gráfico. Espero que eu tenha conseguido, que você tenha entendido, né? Então você vê, emana do Senhor, é derramado sobre nós, nosso coração, através do Espírito Santo de Deus,
né, o Espírito, para que toque no nosso espírito, né, para nos vivificar, né? E nós temos um processo de dentro para fora, que é o processo de Deus. O processo de Deus na nossa vida, de transformação, de crescimento, é de dentro para fora. O processo de Satanás é de fora para dentro. Ele te oprime, ele te obriga, ele te amargura, ele te massacra, ele quer te destruir, ele vem de fora para dentro. Né? De Deus não, de Deus vai de dentro para fora. É completamente oposto. Ok? Vamos ver agora uma situação oposta, quando o homem não conhece o Senhor, é o homem natural, é o 1 Coríntios 2,14, né? Que diz ali, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E Espírito maiúsculo, está na sua Bíblia aí, Espírito maiúsculo, com letra maiúscula? Porque eles são loucura, loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você percebe que nesse processo eu coloquei ali uma machadinha, um impedimento. Essa machadinha ela representa a nossa cegueira, a nossa dureza, a escuridão, a falta de conhecimento, a incredulidade, tudo aquilo que tem impedido a pessoa de ser tocada e convencida pela palavra de Deus e abrir o seu coração para conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Há uma interrupção, o Espírito Santo está querendo chegar, mas tem uma interrupção ali, tem uma barreira. Né? O homem natural acha as coisas de Deus loucura. Eu tenho pessoas na minha família que acham as coisas de Deus loucura. Elas nunca vão entender pelo seu raciocínio. Elas nunca vão entender pela sua lógica. Elas nunca vão entender olhando para as circunstâncias. As coisas de Deus se entendem espiritualmente e não de maneira lógica, não de maneira intelectual. Então, ali tem uma interrupção, tem uma barreira, tem uma arrogância, uma soberba, uma cegueira, uma dureza, uma escuridão, uma incredulidade, né? Tem pessoas que nós estamos orando por mais de 30 anos. E essa pessoa ainda não se deixou tocar pelo Espírito de Deus. Ela se encontra como essa figura aqui. O Espírito lá dentro do coração dela, lá, apesar que eu coloquei ali, é morto. Está morto. Ele está morto. Existe um Espírito lá? Existe. Morto. Ele não recebeu a vida de Deus, ele não foi vivificado. Tá certo? Você percebe a situação, a diferença? Então não podemos dizer que todo mundo é filho de Deus. Porque tem pessoas que ao falar de Deus para elas, falam assim, ah, eu não acredito em nada disso. Ah, eu não creio nesse Deus, não. Eu não sei que Jesus é o Filho de Deus. Não sei, não creio nisso. E assim por diante. Né? Tem uma série de desculpas, uma série de argumentos, e aí vai uma fileira de argumentação. Né? E pior de tudo que tem cientistas que creem em Jesus, mas não podem falar no meio dos cientistas. Não podem falar porque eles querem falar, eles acreditam ou tentam acreditar em alguma coisa tão ridícula como Darwin ou como outro cara, a teoria da evolução ou coisas semelhantes, coisas ridículas. Infelizmente, se você tentar espremer um pouco a teoria da evolução, você vai ver que não se sustenta nem por 3, 4 argumentos iniciais, ela não se sustenta. O próprio Darwin depois veio a dizer que ele não tinha convicção de que aquilo ali era realmente a verdade. Né? Então, amados, não nos iludamos. Nós vamos encontrar pessoas assim. Pessoas naturais. Nós continuamos amando essas pessoas? Muitíssimo. Nós amamos essas pessoas. Nós lutamos por ela em oração. Nós geramos ela para que um dia elas possam verdadeiramente voltar e entender e passar a entender que elas têm que receber o fluxo de rio de Deus. De Deus. Elas têm que chegar nesse ponto. Entendeu? E nós vamos lutar por elas.
Nós vamos lutar para que elas saiam dessa situação, e porque isso te traduz em morte. O espírito está morto, tá? Entende? Então, essa aula ela é uma aula de virada, é uma aula muito importante. Agora vamos falar de mais alguns aspectos, vamos falar da alma, da psique. Então, dando sequência, vamos falar agora da alma, falar do psique. Vida racional, a vida da alma, a vida do homem. O vocábulo vida do grego é o mesmo vocábulo para alma, o que se repete no hebraico. Então, nefesh, vida, alma, vem do hebraico. Psique, vida, alma, vem do grego. Né? Então, vamos ler aqui os trechos. Primeiro trecho, Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11. Temos aqui: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vida aqui está escrito, é o psique. Essa palavra vida é o psique que está ali. Então, repetindo aqui, não amaram a própria psique, a própria alma. Então eles sabiam que iam morrer e eles não se preocuparam com a própria alma. Então, repetindo, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus passaram pelo sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Então, quando você passa pelo Cordeiro e na hora da dificuldade, da tribulação, ainda você mantém essa palavra, você dá o teu testemunho, né? Muitas vezes, o que é dar testemunho? É falar daquilo que Deus fez na sua vida, a tua experiência com Deus, quando Ele entrou na tua vida, o que aconteceu, o que transformou, o que mudou, da onde Ele te tirou, né? Esse é o testemunho. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa vida está se falando da... Ela vem do grego, né, em psique, aí, tá certo? Vamos pegar 1 João 3,16, essa é famosa, né? Vamos lá, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida para nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos, tá certo? Essa vida aí também se fala em psique, tá certo? Mateus 6,25. Vamos lá. Voltando um pouquinho para trás, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, psique, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Né? Então também está se referindo aí ao mesmo texto, tá certo? Olhando agora para João 10, 17. João 10, 17. 17. Diz aqui, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Aqui é Jesus falando, as letras aqui no meu caso da minha Bíblia é em vermelho, né? Jesus falando, então ele fala, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, a vida psique, né? Para a reassumir, tá certo? Então ele está falando aqui da alma, tá certo? Muito bem. Então, dando continuidade, agora falamos da psique, agora vamos falar da bios, né? Bios vem de biologia, vem da nossa carne, fala do nosso, toda a anatomia, né? A nossa carne, circulação, tudo aquilo que a gente conhece, que a gente tem contato diretamente, bios, vida, né? Presente estado de existência, vida da carne, que é corrompida, né? A gente sabe que ela é a carne, ela é corrompida, ela milita contra o espírito, normalmente, né? Então, leitura, 1 João 2,16. 1 João 2,16, rapidinho. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Percebe que ele deixa claro aqui. A concupiscência é aquela vontade, é a tendência, é a característica da carne de quer, né? A carne, ela quer ser bem tratada, ela quer comer bem, ela quer dormir muito, ela quer descansar. É a carne, isso é tudo que a carne, ela resiste à vontade do Espírito, né? Então a concupiscência, né? E ela não procede do Pai, tá bem claro, mas procede de quem? Do mundo, tá certo? Então vamos lá, mais uma leitura aí, Lucas 8,14. Dúvidas vocês podem realmente passar para a gente poder esclarecer. Lucas 8,14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram. Vamos ver se eu estou certo, é isso mesmo. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então ele está fazendo uma referência às sementes, lembra? As sementes lançadas no caminho, as sementes lançadas entre os espinhos, as sementes lançadas nas rochas, né? Então ele fala, as sementes que caiu entre os espinhos são as que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Isso tem referência na carne. Eles continuam andando com um perfil carnal. Eles não abandonaram as coisas da carne, eles continuam alimentando a carne. A carne, teoricamente, deveria morrer, né? A gente deve crucificar a nossa carne com Cristo e viver pelo Espírito, né? Então essa é a tendência que nós deveríamos usar, né? Então, corpo do homem, leitura, Levítico 17:11. Lá no começo da Bíblia, terceiro livro, Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, ele está dando uma clareza sobre o assunto. A vida da carne está no sangue, não é o espírito, né? No homem, o espírito nos traz vida, mas para a carne, a base para ela viver é o sangue que traz vida para a carne, tá certo? Vamos lá para Levítico 17:14, logo abaixo. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Isso era lá da lei. Olha só isso, tá certo? Então vamos lá. Comentários, né? A vida da alma do homem, vida psique, se manifesta através desse corpo, de forma que o corpo e a alma se fundem numa unidade chamada homem exterior. Esse é o homem mais que geme, né? É o homem carnal, né? Então, nós quando somos levados a obedecer mais à carne e mais às vontades, né? As vontades do homem, né? Sexual, carnal, isso aí a gente fica como esse velho homem, um homem exterior, né? O homem exterior está dominando, ao invés de eu ser dominado pelo Espírito de Deus ou pelo homem espiritual que está lá dentro, tá certo? A segunda leitura aí é 2 Coríntios 4,16. Vamos lá. Segunda Coríntios 4,16. Opa. 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, que é do espírito, se renova de dia em dia, né? Então ele faz uma distinção clara entre o homem interior, do espírito, e o homem exterior, que é o da carne, tá certo? Vamos lá, Romanos 7, 22 a 23. Desculpa, Romanos 7, 22 a 23. Eu acho que eu peguei errado. Romanos 7, 22.
Porque no tocante ao homem interior, o homem do espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, ele mostra literalmente a luta interior que nós temos. O homem interior, que é o homem espiritual, lutando contra o homem exterior, que é o homem carnal. Ou às vezes nós temos a vontade de fazer uma coisa, nossa carne quer uma coisa, mas que a gente sabe que o homem espiritual mostra claramente, isso não é bom, não vai ser bom para você, isso é pecado, isso não condiz com a vontade de Deus, né? Então existe uma guerra interior, né? E aonde está nessa guerra interior, entre o homem interior e o homem exterior, quem que vai ajudar muito você a vencer? Claro, o Espírito está te avisando, aí você tem que tomar posse da tua vontade e decidir, né? E quem está com a vontade comprometida, quem está escravo de um vício, escravo de uma situação de jugo, escravo por uma cegueira espiritual, escravo por qualquer circunstância que traz o homem cativo, ele tem muito mais dificuldade de tomar essa decisão. Ele acaba andando de maneira completamente fora da vontade do Espírito, porque ele não consegue tomar a melhor decisão. Ainda que o Espírito às vezes grita para ele, ele vai lá e pumba, acaba se tornando escravo, certo? Muito cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Então, o pecado reside na carne, que por isso manifesta a vida bios corrompida. A alma é o centro da decisão, lembra? Centro da decisão, lá está a vontade do homem. E ela pode ser governada pela carne ou pelo Espírito. É uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Eu comecei a ser tocado pelo Espírito, fui renovado, meu Espírito foi recriado, comecei a andar em Cristo Jesus. Agora eu preciso permanecer e fazer com que a minha carne se mortifique, né? Um instrumento para fazer a carne mortificar é o jejum, né? Para que ela fique mais baixinha, senão ela quer dominar, né? Então, e ela pode ser governada pela carne ou pelo Espírito. O homem sem Deus é governado pela carne, homem natural. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios 2,14, nós já lemos, então vou seguir. O homem com espírito novo, recriado, continua livre para deixar que o Espírito governe todo o seu ser, homem espiritual. Ou a carne, o velho homem, a carne continua a comandar, a gente vai chamar de velho homem ou o crente carnal. E apesar de ele ter recebido a renovação pelo Espírito de Deus, né, ele foi tocado, se arrependeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito recriado, mas ele por sua vontade, por liberdade dele, por ele mesmo, ele toma a decisão de continuar andando como um crente carnal, né? Isso acontece. E aí nós temos que lutar para deixar, não entrarmos nesse caminho, né? Não entrarmos nesse caminho. Esse caminho não é bom, porque o pecado traz a morte, tá certo? O salário do pecado é a morte. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, esse daí todo é o primeiro Adão, né? Vamos lá ler em 1 Coríntios 15, 44, vamos lá, 1 Coríntios 15, 44 a 45, vamos lá. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, aqui ele se refere a Jesus, porém é o espírito vivificante. Ele está fazendo uma comparação entre Adão original, que ele era a alma vivente, e o último Adão, que é o espírito vivificante. Tá certo? E muito interessante isso. Esta palavra nos apresenta princípios tremendos a respeito da ressurreição, e ressurreição nos fala de corpo. O primeiro homem recebeu um corpo animal, ou seja, um corpo de alma, né? Natural, regido pelos sentidos. Este corpo tem uma vida psique e a vida bios, e é mantido vivo porque tem sangue nas suas veias, né? No sangue está a vida, né? O primeiro homem tornou-se alma vivente, alma psique que manifesta a vida zoe de Deus. Quando ele recebeu o toque do Espírito, ele passou a ser alma vivente.
Quando o crente em Cristo Jesus morre, este corpo é semeado na terra. E desta semente vem o corpo ressurreto, um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo como o corpo de Jesus, sem sangue, no qual o Espírito vivifica, no qual a vida zoe está. Só dando uma complementada, o corpo de Jesus depois de ressurreto. Tá? É isso que ele se refere. Jesus teve um corpo exatamente como o nosso corpo hoje, com carne e sangue. Ele morreu na cruz, derramou o sangue, foi lá no paraíso, né, estaria lá como o ladrão falou, né, estarei com você, como ele falou para o ladrão, né, estarei com você hoje no paraíso. E depois ele ressurgiu, ele veio e se encontrou inclusive com os apóstolos. Aquele corpo que ele pediu para os apóstolos colocarem o dedo nele, aquele corpo era um corpo desse tipo, que já não tinha mais sangue, ele podia passar pelas paredes, ele podia também comer, e ele podia, esse é o corpo glorioso, esse é o corpo glorificado. É um corpo como o corpo de Jesus, sem sangue, no qual o Espírito vivifica, no qual a vida zoe está. É com esse corpo que nós vamos viver no milênio. É com esse corpo que provavelmente a gente vai chegar no céu, se formos arrebatados. Porque no meio do caminho, quando nós chegarmos nos ares, nós seremos trocados, nosso corpo carnal vai ser trocado por um corpo desse, sem sangue. Tá? Não entra, teoricamente, na revelação que nós temos hoje, não entra corpo com sangue no céu. Tá certo? É preciso uma situação muito especial, né? Dizem, as pessoas vão em espírito no céu. Né? O corpo, para entrar no céu, ele tem que ser glorioso. É uma revelação que nós temos hoje, tá certo? Para entender isso. O corpo de Jesus, quando ele ressurgiu, era um corpo glorioso, glorificado, sem sangue. Passava pelas paredes, né? E ele também comia, mas ele não tinha limitações mais. Né? Esse corpo glorioso, tá certo? O último Adão, Jesus Cristo, tornou-se espírito que dá a vida zoe, espírito vivificante. Beleza? Todo mundo junto? Esses detalhes vão ficar bem interessantes quando nós falarmos de arrebatamento, lá mais na frente. Mas isso aqui já faz parte do entendimento de corpo, alma e espírito. Tá certo? Vamos para Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Aqui diz assim, é Jesus falando, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele faz uma comparação entre ele com o corpo glorificado e se fosse um espírito. O espírito não tem carne nem ossos. Ele tinha, mas uma carne já glorificada, sem sangue. Sem sangue. É algo que a gente nunca viu, tá? Então, se houver dúvidas, é correto ter dúvidas, porque nós nunca vimos isso. Quem viram foram os apóstolos, né? E aqueles que viram Jesus andando sobre a terra depois de ressurreto, né? Nós não temos essa experiência ainda, né? Não temos essa experiência ainda, tá certo? Vamos para Romanos 8:11, né? Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito maiúsculo daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará todo o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito maiúsculo, que em vós habita. Então, aqui está mostrando exatamente como vai ser esse processo. Nós vamos ser vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fechou? Pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, né? E nós queremos verdadeiramente agradecer você que chegou até aqui. Hoje tem bastante texto bíblico, mas eu diria que essa aula é um fundamento tremendo para a sua vida. Se você puder, leia muitas vezes esses textos, estude esses textos,
tire suas dúvidas, né? Porque nós vamos trabalhar com essas questões aqui até o final do nosso curso. O corpo carnal, o corpo glorioso, o corpo renovado pelo Espírito, né? A gente está falando já andar no Espírito, né? Que é andar no Espírito, que é andar na carne. Todos esses são fundamentos fundamentais. E a palavra está em abundância, respaldando essa aula, tá certo? Então estude esses textos, né? Conheça esses textos, entenda-os, né? Eventualmente veja versões até amplificadas, se tiver acesso a elas, porque é muito legal você poder entender com profundidade essa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham bom proveito dessa aula. Deus os abençoe e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço.